Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir um dos assuntos mais importantes sob o ponto de vista geopolítico para todo mundo e, obviamente, um dos temas mais relevantes para a área do Oriente Médio, que foi a decisão do governo Donald Trump de reconhecer Jerusalém como a capital indivisível do Estado de Israel. Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Primeiro, a gente precisa entender os conflitos árabe-israelenses. Então vamos voltar lá no passado, construir a linha do tempo para que de maneira definitiva você compreenda a questão. Primeiro, é importante lembrar que os judeus são uma religião não proselitista, ou seja, é uma religião que não busca adeptos. Originalmente, os judeus consideram que só é judeu aquele que é filho de uma mãe judia, portanto, é consanguinidade materna. Sob o ponto de vista mais contemporâneo, em alguns casos, admite-se que a pessoa seja judeu, caso o pai seja judeu. Então, observe lá que nós estamos falando de uma religião que é uma religião não proselitista. É uma religião que acredita lá que os judeus são o povo escolhido por Deus, da qual nós temos a denominação de Yahvé, ou Javé, ou Jeová, que significa literalmente aquele que é. Deus, então, para os judeus, como para os cristãos e os islâmicos, é potência máxima em ato. Ele não se atualiza, ele não foi e não será, ele é. Os judeus acreditam que eles têm a posse do texto sagrado, que é a Torá, uma parte do Antigo Testamento para os cristãos. Eles acreditam que têm um contato privilegiado com a divindade através dos antigos profetas, e eles consideram que o território da Palestina lhes foi dado pelo próprio Deus, uma terra onde, nos dizeres judaicos, correria leite e mel. Ponto. O Estado judeu, então, se constitui e, no século I, ele vê a emergência dentro do judaísmo de um movimento de resistência ao domínio dos fariseus e de Roma sobre o Estado de Israel. No século I, surge a figura histórica de Jesus Cristo. Jesus Cristo se auto-intitula Filho do próprio Deus. Num primeiro momento, Jesus Cristo e os próprios cristãos foram repudiados pelos fariseus, que eram os administradores do templo, e também pelo Império Romano, que dominava o território da Palestina, que era ocupado pelo Estado de Israel. Os cristãos eram considerados uma seita perniciosa dentro do judaísmo e, portanto, foram perseguidos. A própria figura histórica de Jesus Cristo, morta e crucificada, e os cristãos perseguidos do século I até o século IV por Roma e pelos fariseus. No século IV, o imperador Constantino de Roma se converte ao cristianismo. Com essa conversão, o império passa a ter uma religião dominante, que é a religião cristã, e aí a perseguição muda de lado. Ela deixa de ser uma perseguição romana e dos judeus contra os cristãos para ser agora uma perseguição cristã e romana contra os judeus. Resultado, o templo de Israel é demolido e, por um outro lado, ocorre a chamada diáspora judaica, que é a dispersão dos judeus pelo mundo. Como os judeus têm uma consanguinidade materna e, eventualmente, paterno, eu tenho judeus de várias nacionalidades: russos, ucranianos, franceses, ingleses, alemães, austríacos, poloneses, americanos, argentinos, brasileiros, somalis e por aí vai. O ponto-chave, então, é que o Estado de Israel deixa de existir no século IV. No território da Palestina, nós temos, então, uma população remanescente de judeus e o ocupante, que é Roma.
A partir do século IX, X e XI, nós temos uma chegada, uma leva de chegada de imigrantes que nós denominamos hoje de palestinos, que são árabes islâmicos. Entre o século VII, VIII e IX, nós temos o surgimento e a consolidação da terceira grande religião monoteísta que tem como foco de nascimento o Oriente Médio. Nós estamos falando do Islã. Os islâmicos acreditam que existe um único Deus, que é Alá, e que eles têm um contato privilegiado com Alá através da visão e da manifestação do profeta Maomé, que é o profeta Muhammad. Eles acreditam que tem a posse do texto sagrado, que é o Alcorão, ou Corão, e que eles são o povo escolhido através da conversão. A gente sabe, então, que levas cada vez maiores de palestinos, de árabes islâmicos, foram tomando conta do território onde hoje é o Estado da Palestina e aonde funciona o Estado de Israel. No século XIX, a temperatura sobe na Europa. Nós temos movimentos xenofóbicos de aversão aos judeus crescendo na Europa. E, portanto, surge na Europa também o chamado movimento sionista, que remete ao Monte Sião, considerado sagrado para os judeus. Os sionistas pressionavam pela recriação do território de Israel na Palestina. Território da Palestina que estava sob controle britânico já no início do século XX. Dentro dessa situação, nós tivemos aí a tragédia da Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945, Hitler matou 6 milhões de judeus nas câmaras de gás e campos de concentração. Quando termina a guerra, nós temos a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas. E a ONU, pressionada diante do genocídio dos judeus, propõe então a divisão do território da Palestina em 2 estados. Um estado palestino, portanto árabe e islâmico, formado pela faixa de Gaza e Cisjordânia. O restante do território seria o Estado de Israel, um Estado judeu, semita, e o status de Jerusalém, provavelmente internacionalizado, sob o controle da própria ONU, porque Jerusalém é a capital sagrada para as 3 religiões. Eu tenho o Muro das Lamentações, sagrado para os judeus, o antigo Muro do Templo. Do outro lado do muro, a esplanada das mesquitas de Al-Aqsa, onde teoricamente o profeta Maomé foi assunto aos céus. E eu tenho ainda o Santo Sepulcro, onde teoricamente Jesus foi enterrado e, portanto, sagrado para os cristãos. Vamos botar isso na tela para você. Então, a ONU, em 1947, ela faz uma proposta de partilha da Palestina. Nessa proposta de partilha da Palestina, aqui é o território da Palestina, a área da faixa de Gaza que nós vamos identificar aqui com o número 1, o território da Cisjordânia, que nós vamos identificar como número 2, então 1 mais 2 formaria o Estado palestino. Portanto, o Estado islâmico, árabe islâmico. O restante do território, que nós vamos identificar aqui com o número 3, seria o Estado de Israel. Portanto, um Estado semita, um Estado judeu. E, finalmente, dentro do território da Cisjordânia, nós teríamos a figura de Jerusalém, sagrada para as 3 grandes religiões,
que provavelmente ficaria sob controle da própria ONU. Bom, essa proposta ela foi aceita pelos judeus, até porque não tinha, como reclamar nada muito além disso depois do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Porém, essa medida não foi aceita pelos árabes islâmicos. E aí nós temos o início do pomo da discórdia. Porque em 1948, se apoiando na resolução da ONU pela divisão do território da Palestina, o líder israelense sionista chamado Davi Ben-Gurion declara unilateralmente a criação do Estado de Israel. A partir dali, os conflitos são intensos, porque o Estado de Israel foi criado e o Estado da Palestina não foi criado até hoje. Na sequência da declaração unilateral da criação do Estado de Israel e da sua aliança histórica com os Estados Unidos, lembrando que a comunidade judaica é uma comunidade muito forte na América, tem a simpatia do movimento conservador religioso americano, cristão e judeu, e nós sabemos que Israel é o único país não árabe islâmico de todo o Oriente Médio, e, portanto, se os Estados Unidos precisam ter um aliado lá, tem que ser Israel. Nesse sentido, então, nós sabemos que logo depois da declaração israelense, o Egito ocupa a faixa de Gaza e a Jordânia ocupa a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, onde fica a esplanada das mesquitas de Al-Aqsa. O objetivo era impedir a expansão do território israelense sobre as áreas palestinas, árabe-islâmicas. Na década de 50, um outro conflito. Abdel Nasser, líder do Egito, resolve nacionalizar o canal de Suez, criado por britânicos e franceses, mas em território egípcio. O canal de Suez liga o mar Mediterrâneo ao Oceano Índico e de lá para o Oceano Pacífico ou Oceano Atlântico. Portanto, é um canal privilegiado de transporte de pessoas, mercadorias e petróleo. O Egito nacionaliza o canal e impede a passagem de navios que tenham a bandeira de Israel ou que se dirijam para Israel. Resultado, Israel bombardeia a capital do Cairo, a Inglaterra e a França entram no conflito e, ao final, foi celebrado um acordo. O Egito permitiria a passagem dos navios direcionados para Israel ou com bandeira israelense, porém, o canal permaneceria nacionalizado. Em 1967, explode a Guerra dos 6 Dias, onde o Egito, a Jordânia e a Síria iniciam um ataque fulminante a Israel. Nessa guerra, no 6º dia, Israel consegue vencer os combates. E aí, Israel anexa a península do Sinai, que pertencia ao Egito, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e a totalidade de Jerusalém, além das colinas de Golã, onde você tem a nascente do Rio Jordão e é um ponto altimétrico mais elevado do território para poder controlar um possível ataque do inimigo, que é a Síria. Em 1973, nova tentativa de ataque do mundo árabe islâmico. O Egito e a Síria. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Gostaria que vocês conhecessem a nossa proposta pedagógica do nosso curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2018. Nós aqui da Lá Concursos elaboramos esse curso com muito carinho, um curso aí que eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, você estará lá entre as 2.700 pessoas que serão aprovadas e convocadas para esse concurso. Esse nosso curso, ponto a ponto do edital, super atualizado por apenas um investimento de 10 parcelas
parcelas aí de R$30. É isso mesmo, 10 parcelas de R$30. Bacana, meus amigos? Ah, já esquecendo, se você quer o material de apoio dessa videoaula demonstrativa do nosso grande professor, basta você clicar aqui embaixo, fazer um cadastro no site, você pode ter o material de apoio dessa videoaula na sua mão a custo zero. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC Concurso. Fui, tchau! Clique lá.